Bom, agora sim, nós vamos às notícias da soja, um oferecimento da Copavel. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Muito boa tarde, Vlamir Brandalize. Seja bem-vindo ao Tempo e Dinheiro dessa quarta-feira. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos. Boa tarde, Vlamir. Antes da gente começar a nossa conversa, porque a gente quer saber o que está acontecendo com a soja, queria que o senhor falasse um pouquinho como é que está o clima aí em Luiz Eduardo Magalhães, aproveitando que o senhor está aí no oeste da Bahia. Olha, as chuvas aparentemente foram embora. Ainda tem nuvens no céu aí, temperaturas ainda não esquentaram muito, estão amenas, variando aí de 15, 16 graus até uns 25, 27 graus que tem durante o dia. Não está calor ainda, o normal que seria aqui, mas chuvas aparentemente já passou, né? Agora, safra que está no campo aí, a maior parte do milho e o tria e o sorgo, né? Que são lavouras que estão no campo, e algodão. Estão muito boas as lavouras em geral aí esse ano, então... O pessoal está animado, Fernando. Estão animados aí, as lavouras de algodão começando a aparecer. A pluma, aquelas lavouras de algodão que depois viram um tapete branco, está muito bonito por aqui. Ô Vlamir, mas se a gente não tem chuva aí em Lem, a gente tem muita chuva lá no meio oeste norte-americano, é isso que o mercado continua olhando no pregão dessa quarta-feira? Exatamente isso. Hoje os produtores aqui estavam torcendo para essas chuvas continuarem aí. Por mais uns 20, 30 dias só. Só isso. A grande questão é que não é só o problema de terminar o plantio, Fernanda, porque ainda falta muito para plantar lá nos Estados Unidos, principalmente na soja. Tem mais de 5 milhões de hectares ainda de soja para plantar, e com excesso de chuva, solo encharcado, vai jogando o plantio para frente, né? Vai ter plantio aí depois do dia 15, 20 de junho, se continuar assim. Isso não é nada bom para a safra, que já vai ser uma safra menor. Então, esse quadro aí em si, ele está dando sinais de que a soja está começando a subir pela escada. Que nem você comentou ali, o 10 e 20, ele já foi trabalhado hoje, ele ainda não está acima nesse momento, mas ele já esteve trabalhado, o 10 e 20 ali no setembro, que é o mês mais importante. Eu acredito que ele tem um argumento para trabalhar acima de 10 e 20 hoje, porque se a gente olhar no tempo real, ele está 10, 20 e meio. O ambiente é um pouco mais favorável agora, mas atrelado a clima, né? Basicamente atrelado a clima, Fernando. Então, isso está ajudando, né? E tem que olhar também, tem problema de clima lá no leste europeu, na China. O mundo climático do hemisfério norte, nessa temporada aí, por enquanto, ele está começando desfavorável, né? Não é um clima adequado aí para as lavouras. E dá para ver que as lavouras, em relação ao ano passado, as lavouras estão inferiores em qualidade. Então, isso também traz uma condição de melhoria na Bolsa de Chicago, né, Fernando? Ô Vlamir, então assim, os mapas climáticos continuam indicando chuvas, a gente precisa ficar atento durante essa semana principalmente, porque no começo da próxima semana o USDA pode trazer alguma coisa diferente, principalmente em relação à finalização desse plantio da soja e a esse índice de lavouras em boas e excelentes condições. Pelo que está andando essa semana, já estamos na quarta-feira, é bem provável que na semana que vem o USDA vai reduzir essas áreas que ele veio com área de soja de 9% de lavouras excelentes, 58% de boas. Eu acho que para a semana que vem ele já tira um pouquinho da área excelente, já vai tirar um pouco de boas e vai aumentar as lavouras regulares e ruins. Então, tem tudo para isso. E isso, se confirmado, ele dá uma consolidação das cotações um pouco mais distante dos $10, né, que vinha trabalhando na semana passada. Semana passada estava muito perto de perder os $10 ali no setembro, principalmente. Se o clima tivesse ideal e o plantio todo ele a vapor, né, acelerado como veio. Então, no momento, o ambiente climático é que está dando forças para as posições, né? Então, Olha o 10 e 20. Esse é o quadro. Olha o 10 e 20 aí, voltou 10 e 20, esse 10 e 20. O ideal é fechar o dia acima de 10 e 20, que daí amanhã o mercado, continuando chuvas e continuando o clima como está, ele vai tentar olhar o 10 e 30. Então, e aí todas as demais posições, elas evoluem, né? Então, esse é
é o fator importante, né? Dá para ver que no Brasil, mesmo em dia de dólar e mais murcho, né, vamos dizer assim, nós estamos com cotações um pouquinho melhores que ontem, já nos portos e também nos balcões. O pessoal acabou melhorando um pouquinho. Como dá sinais, a B3 é o espelho lá de Chicago, né, essa altinha dela aí. Mas é uma altinha boa, né? 1% de alta no dia é muito bom. Uhum. Ô Vlamir, para ser um cenário perfeito aí, claro, o produtor brasileiro torcendo para mais uns 30 dias de chuva lá no meio oeste norte-americano, mas para ser perfeito só precisava aparecer uma venda de China e China voltando ao mercado norte-americano. Se a China voltar ao mercado americano, vai trazer um avanço de 20, 30 pontos fácil, né? Então, esse é um ponto importante. Até agora, nos relatórios diários, não tem aparecido China, né, nos semanais, e seria um fator aí que ajudaria. Outro ponto importante é seguir, né? O clima com muita umidade, excesso de umidade nesse começo de temporada não é nada bom, né? Porque as plantas, elas arrancam em condições desfavoráveis, temperatura de solo ainda baixa, gastando muita energia para começar a germinar e começar a fazer crescimento vegetativo. Então, já de cara, já não é uma planta tão saudável nessa condição de clima que está lá. Então, isso já é um sinal de que há grande chance da produtividade ser menor que a média, né? E agora trazendo esse cenário aqui para o Brasil, como é que essa alta se traduz ao produtor brasileiro? A gente já está com preços maiores do que a gente vinha acompanhando ontem, por exemplo. Como é que está esse ambiente de negociação aqui para o nosso produtor? Olha, hoje o mercado está entre 50 centavos e R$ 1 melhor que ontem. Talvez agora à tarde vai pagar até uns 50 centavos a mais aí, devido a essa alta um pouco melhor, né? De manhã estava com 5, 6 de alta em Chicago. Agora já vai para perto de 10 pontos de alta, então pode pagar um pouquinho mais, talvez uns 50 centavos melhor agora na tarde. Mas a gente continua ainda indicando produtor que segurou até agora e não está precisando de caixa. O ambiente é de evolução das cotações, é de melhoria. Então pode esperar um pouquinho mais, que a chance de ter uma cotação melhor aí são muito maiores que a chance do mercado recuar. Então, assim, produtor, dica para o produtor segurar, Vlamir, vai acompanhando a evolução do clima lá no meio oeste norte-americano e vai vendo como é que vai melhorando também a questão de preços e esse ambiente de negócios. Exatamente, essa é a posição para o produtor tentar valorizar o grão que ele tem na mão. Falando em grãos, tem muita soja ainda para negociar, né, Fernanda? Nós estamos fazendo cálculos agora pela manhã com o pessoal do escritório. Estamos com 108,2 milhões de toneladas de soja negociadas. Isso dá 63,6% da safra negociada. Mas ainda tem 61,8 milhões de toneladas para negociar. É muita soja. Mas a média de comercialização ela está adiantada, né? O volume atual aí é bem assim, a média é 60% negociada a safra e nós estamos com 63,6%, além de que o volume de negócio é recorde. E o produtor tem um volume de soja na mão ainda recorde também, em função que a safra foi recorde. Então, esse volume que ele tem na mão, ele tem que valorizar melhor ele, e é possível que para frente ele consiga cotações melhores que essa semana. Ô Vlamir, como é que está a questão da comercialização durante essa semana? Hoje é quarta-feira, como é que foram os negócios segunda e terça-feira? O produtor ainda está segurando essa venda? Como é que está acontecendo esses negócios? Olha, os negócios estão lentos, bem menores que nas semanas anteriores. Nós já estamos aí passando do meio da semana. E hoje dá para dizer que tem umas 700 mil toneladas negociadas no período todo, né? O normal para esse começo de junho seria umas 500 mil por dia. Então, nós estamos aí com 3 dias praticamente de mercado e estamos com um pouco mais de um volume de um dia, né? Então, é um ritmo menor, porque nos meses anteriores tinha vendido bastante, agora... Nesse começo do mês, os produtores apontam que não tem muita dívida para pagar agora nessa semana. E muito das negociações está atrelado a pagamento de dívidas, né? Quando ele vai precisar de dinheiro para pagar a dívida, ele vem para o mercado para vender. Essa semana, provavelmente, ele tem menos dívidas para pagar. O produtor também não está correndo atrás de insumos aí para comprar. Alguns negócios que estão saindo, sim, estão saindo no barter inteligente.
Bom, Wlamir, para a gente retomar aqui o que a gente estava falando também, né? O senhor estava falando de negócios ainda lentos. A gente tem no acumulado dessa semana 700 mil toneladas de soja negociadas, mas o normal seria então em torno de 500 mil por dia. O produtor ainda está caminhando mais lentamente com essas vendas. Fernanda, o produtor está seguindo a lógica, né? Que a lógica agora o mercado começa a dar sinais que podem melhorar. Automaticamente ele está começando a vender menos. Então, ele está esperando níveis melhores, tentando valorizar o que tem na mão, ou tentando fazer uma boa relação de troca com insumos, né? Então, aquele barter em que ele tem um grão valorizado, pagamento à vista nos insumos, que ele dá uma relação de troca melhor para ele. Então, é nessas duas condições que o mercado deve andar aí nesses próximos dias, e não ter uma corrida de venda, porque o produtor que segurou agora, ele não está precisando de caixa nesse começo de junho, ele vai aguardar um pouco mais. Aproveitando esse gancho, Wlamir Brandalize, como é que estão os negócios da safra nova? E também aproveitando que o senhor fica andando o Brasil todo, né? A segunda semana em Lem, enfim, como é que estão esses negócios? O que o senhor tem sentido dos produtores? Os produtores têm aproveitado os momentos para fazer essa negociação já da nova safra de soja? Olha, tem aproveitado, mas o ritmo está lento em relação a outros anos, porque nesse ano o produtor geralmente faz safra nova através de troca por insumos. Sim. Esse ano nós estamos vendo aí que o produtor tem aproveitado o milho, que está com uma relação de troca melhor que a soja, usando o milho para pagar contas, tanto de soja como de milho futuros. O próximo milho de safrinha 2026 também sendo negociada. O pessoal me comentando que tem negócio até de sorgo aí, através de entrega futura aí para 2026, já andando também, para dois segmentos, né? O segmento de confinamento, o segmento de etanol. Isso traz condição para o produtor aí acabar segurando um pouco a pressão de venda da soja. O produtor acredita que a soja se valoriza, por isso que o ritmo dos negócios da soja está um pouco mais lento aí na safra nova. Claro que a gente vai acompanhar essas informações também. Agora, Wlamir, para a gente fechar a soja, só o que o produtor rural deve estar atento, então? Segura ainda essa soja, porque vai aparecer novas oportunidades para ele, mas tem alguma coisa além de clima lá no meio oeste norte-americano para a gente manter aqui no nosso radar? Tem o clima do resto do mundo, né? Porque tem problema grave na China e os chineses não estão mostrando, né? Eles tiveram perdas grandes do trigo, estão tendo perdas no milho, ainda estão demorando para mostrar. Há indicativos que só no final de junho agora vai sair alguma estimativa oficial, mas é bem provável que eles, tendo uma safra menor de trigo, vão precisar importar mais soja, né? Porque daí precisa mais soja, mais farelo para ração, que eles usam uma parte do trigo para uso em ração. Automaticamente isso ajuda a soja aí na frente. E o produtor tem que continuar torcendo para continuar com muita chuva nos Estados Unidos, né? Isso que ele tem que fazer, torcer. Ô Wlamir, mas aí se a China comprar mais soja, e aí isso vai gerar, obviamente, uma janela de oportunidade ainda para o produtor brasileiro? Sim, a janela de oportunidade e talvez uma janela de mais pressão positiva no prêmio, né? Que nós estamos aí com o prêmio de agosto já na faixa dos 100 pontos, 110 pontos, ou seja, $1,10 a mais do que Chicago. Temos um ambiente aí de prêmios também para melhorar, isso é possível. Cavalinho encilhado ou ainda não, Wlamir? Essa semana, aparentemente, não é a semana de cavalinho encilhado, é uma semana de recuperação de cotação, o mercado subindo pela escada. Talvez da semana que vem comece a aparecer o cavalinho se o clima seguir com chuvas. Aí nós poderemos ter níveis melhores lá no mercado americano e aí sim, a semana que vem tem relatório de oferta e demanda do USDA. Vamos ver o que ele vai trazer para nós, né? Semana que vem eu que vou conversar com o senhor aqui para trazer essas informações para a nossa audiência.